together. Linda quebrada. Ei, se você aí, macho discreto, chega mais. Fala aqui, vamos bater com papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele e recorrem, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviadecer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rola ou não. Pode vir, cola junto as transviadas, sapatão, bora enviadecer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de enviadecer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de enviadecer tem que bater a bunda na nuca. E se você aí macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater com papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele e rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Boa noite. Ficar comigo, boy. Bom sábado a todos. Oi, Luciana Preta, minha linda, saudade demais de você também. Que bom te ver aqui. Valéria, seja bem-vinda. Dundum. Tudo bem com vocês? Vamos começar um papo bacana daqui a pouco. Falando de moda, comportamento, sexualidade. Nossa, o leque é grande, é gigantesco. Já estou vendo que meu amigo Aldo Clécius, que é o nosso convidado desta noite da live do Pererucho, o grito. Nosso tema hoje é Minha roupa não tem piroca e nem pepeca, moda queer e a confluência de gêneros. Vamos ver o que é isso, né? Vamos aprender um pouco sobre isso com uma das pessoas que é estudada nesse assunto, tem experiência de sobra, trabalha com isso há muito tempo e conhece de perto, tem vivência. Aldo Clécius. Aldo, ele trabalhou com a gente no coletivo Morgana Mix, lá em Vitória da Conquista, no início dos anos 2000, década de 2000, né? É um coletivo muito bacana, onde a gente deixou de forma bem evidente o movimento LGBT na época, né? E aí a gente trazia projetos com festas e, além disso, sempre trabalhando a dinâmica e as questões do combate ao preconceito. Meus queridos, Aldo, eu vou ler um pouquinho sobre ele. Ele é trend hunter, caçador de tendências. Além disso, é professor, consultor em negócios de moda e fundador do movimento Moda Contemporânea Mineira. Aldo tá morando e trabalhando há muito tempo lá em BH e tem muito trabalho, muita coisa bonita e tem se enveredado nessa linha de cuidar da moda no que diz respeito às minorias pouco representadas nos lugares de poder e visibilidade. Eu vou chamar Aldo agora para a gente começar esse papo legal. Quero agradecer a todos que estão chegando aqui: Poli, Léo Xande, Cabocla,
Drica, minha querida. Tem mais um monte de gente chegando aqui. Vamos convidar Aldo para participar com a gente desse bate-papo. Deixa eu chamá-lo aqui. Aldo Clécius. Oi, Olá! gente, quanto tempo? Deixa eu colocar uns filtros aqui que eu tô doida para testar. Mas a minha luz tá quente, aí pronto, assim, com cara de carnaval. E uma champanhe para brindar, porque tem gente que tem tempo que a gente não vê, né? Muito tempo, amigo. Eu tô na cachaçinha aqui. Ah, saudade da cachaça do Nordeste. Meu amado, eu acho que tá um pouco de eco. Eu tô te ouvindo com eco. Nossa, tá com muito eco. É, né, gente? Vocês estão ouvindo o eco? Se você tiver um fone de ouvido, só um minuto. fique à vontade. Volta. Oi, Maísa, minha linda. Você consegue me ouvir? Consigo. Todo mundo tá ouvindo direitinho? Bota a mãozinha aí de ok. Isso Melhorou o eco? mesmo. Agora tirou. Não estou mais me ouvindo. Eu tô com um fone provisório, porque de tanto que eu fiz live agora na quarentena, o fone que eu tava usando quebrou. E aí, os lugares que vendem fone bons aqui estão todos fechados, né? Graças ao universo, o prefeito de BH teve a sensatez de fechar tudo de novo, por conta da pandemia. Então, a gente sofre um pouquinho, né? Mas, assim, as pessoas estão doidas, porque elas preferem abrir o comércio do que viver. É um negócio inexplicável, amigo. Inexplicável. Olha, Eu, por enquanto, primeiramente, você está lindo, tô preferindo como viver sempre. do Sim, que ganhar dinheiro. com certeza. Primeiramente, você está lindo, como sempre, sempre na crista da onda da modernidade, da moda. E por isso, eu queria que você se apresentasse para as pessoas presentes, falasse um pouco de você, falar da sua trajetória nesse caminho, nessa área da moda, e falar como é que você se envolveu com isso, como é que é a sua paixão diante desse assunto. Bem, eu comecei na moda há muito tempo atrás, na Bahia, né? Ainda na faculdade de jornalismo. Então, eu já atuava com moda e, na verdade, meu grande sonho era ser jornalista de moda. Então, e aí, todas as vezes na faculdade que eu falava sobre jornalismo de moda, as pessoas diziam, então, tem a colunista não sei quem. E aí eu achava péssimo, porque sempre confundiam jornalista de moda com colunista social. Então, que é quem faz fofoca e tal. E aí, na época, não tinha como fazer, tanto que depois da faculdade eu fui a São Paulo para fazer uma pós exatamente por isso. Então, o que acontece? Eu comecei no jornalismo de moda, como o jornalismo de moda era muito pouco ainda no Brasil. Então, eu trabalhei num site chamado Moda Brasil, que eu fui correspondente na Bahia, e o Moda Brasil foi o pioneiro assim na internet. Tinha 3 sites de moda na internet inteira. Era o Terra, que era do portal Terra, que foi o primeiro grande provedor de internet do Brasil, né? Todo mundo lembra disso. Lembro. E o UOL tinha pegação, né? A gente ia para a sala de bate-papo do UOL fazer pegação, mas a moda era no Terra. E aí tinha o Chique, da Glória Calil, e depois veio a Érica Palomino, mas nesse meio tempo tinha o Moda Brasil, que era um site de São Paulo, que tinha correspondentes no Brasil inteiro. E aí, obviamente, né, que a gente não escolhe os temas, a gente... boa noite a todo mundo que chegou na live agora. Acho que os temas escolhem a gente.
né? Então, obviamente, que o fato de ser negro, de estar na moda, o fato de ser gay, a gente já vai fazendo as coisas, não é? Por esse processo que eu acho que é um processo muito natural. E eu me lembro do coletivo Morgana, que era uma coisa muito interessante. Hoje, a gente olhando para trás, a gente achava que era pouquíssima coisa o que a gente fazia, É né? verdade. Porque como a gente estava numa cidade de porte médio, não estava na capital, mas hoje a gente olha o tanto que a gente fez, porque a gente tinha discussão, a gente tinha festa, a gente tinha informação, a gente distribuía camisinhas. Hoje que os coletivos estão fazendo isso, né? E aí eu sempre me interessava pela parte de performance. E eu me lembro que no início, principalmente quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu era uma pessoa muito mais, digamos, eu era muito mais queer do que eu sou hoje, para ser bem sincero, né? Hoje eu estou bem heteronormativo. Então, é, e aí as pessoas ficavam muito chocadas, né? Porque Sim. eu ia dar aula misturando anéis, pulseiras, roupas de todos os tipos, e as pessoas ficavam extremamente chocadas. E eu vi aqui em Belo Horizonte uma geração de drag queens nascer, e elas tinham muita vergonha, né? De se colocar. Então, quando elas viam que tinha um professor gay que dizia, não, vai, se monta mesmo. E aí esse movimento foi ganhando força. Hoje eu faço parceria com uma festa aqui, que se chama Elegância, é uma festa que cresceu muito. Essa semana faz 6 anos a festa, que introduziu esse universo queer dentro do universo gay. Porque o universo gay, ele é enorme, né? Eu frequento muito a noite gay de Belo Horizonte, mas a noite gay também ela é bem formatada. Então, você acabou que, ao longo dos anos 2000, a gente desenvolveu uma gay culture que era homens pelados na boate e acabou. Porque a droga ela foi tomando conta das baladas e aí as pessoas começaram a se incomodar com as performances das drags. Então, as pessoas ficavam loucas para as drags saírem logo de cena para elas continuarem ali no mundo da piração delas. E o que aconteceu foi que veio uma geração nova que sentiu falta do contato, da cultura, de se expressar. E essa geração nova também veio com muita ideia de ser viada, né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque aqui no Brasil esse movimento ficou conhecido como Geração Tombamento, onde a gente brinca das crianças viadas, elas já nasceram lacrando, e é isso aí, né? Então, muitos movimentos são afeminados assim, e por aí vai. E aí, com essa juventude, veio uma luz muito interessante, que foi toda a pesquisa da teoria queer, né? E isso bateu de frente com a produção dos novos talentos. E desde sempre, né, porque por conta de ser professor e tal, eu estive sempre envolvido com os novos, né? Sim. Então, como eles pensam, como eles se colocam no mercado. E aí, todas as marcas novas tinham muito desejo de achar roupas, e não é porque roupa não se trata daquilo que a gente veste, se trata daquilo que a gente quer discursar, né? Então, eu queria discursar uma fluidez que não tinha, porque ao longo Sim. dos anos 2000 a gente foi encaixotando o gênero na roupa, né? Então, tinha um jeito boy de se vestir e um jeito menininha de se vestir, né? E aí, ou você, por exemplo, no universo gay, ou você era afeminada e aí ia estar um padrão muito feminino, ou você ia para o padrão boy, tipo, né? E aí é muito engraçado a gente pensar isso, porque foi um retrocesso total. Porque na década de final de 80 e 90, né? A gente pensa no Axl Rose, ele era um cara, tipo, espalhafatosérrimo, né? Hoje a gente diria que ele era quase uma bichona, porque ele era extremamente roupas coladas de legging, cabelão. E hoje, você vê como a gente está retrógrado, né? A gente olha para aquilo e acha, nossa, mas isso é muito feminino. E aí a gente viveu o fenômeno do metrosexual, que era o homem que se cuidava muito. E aí veio uma Sim. onda conservadora, sobretudo das mulheres, né? Pedindo para que esses homens fossem mais másculos. E aí, quando eu digo sobretudo das mulheres, porque existe uma influência do machismo na mulher, né? E aí veio um movimento no final de 90 e início dos anos 2000 que se chama heterossexual,
que era a ideia de que homem bom é homem que não gosta de moda, que não penteia o cabelo, que cospe no chão. E aí a gente regrediu 10 anos-luz. E o que que acontece? Ao longo da década de 2000, a gente viveu isso. E aí a geração nova ficou muito sufocada. E aí o que que acontece? A partir de 2010 houve essa explosão das pessoas. Eu não quero nem estar no feminino e nem no masculino. Eu quero brincar dessa fluidez de gênero. E aí a roupa ela é muito importante nisso, porque ao longo do século XX todo, a gente fez esse papel muito bem dividido. Né? Por mais que os anos 80 tenha sido, e 70 tenham sido experimentais, mas né, se a gente contar o século inteiro, foi um século de binarismo. Né? E aí a Judith Butler vai achar lugar na moda e nasce, então, a moda queer, a moda gênero, e resgatando o que a gente tinha muito antes de moda unissex, que aí eu vou falar um pouquinho da diferença depois. E aí a gente começa a brincar. E aí eu tive o prazer de trabalhar e fazer consultoria de 3 marcas mineiras que hoje estão bombando muito, né? 2 na São Paulo Fashion Week. Eu fiz o primeiro desfile da LED CD, que é uma marca hoje que bomba fazendo roupa gênero. Da Cacete, que tem um discurso completamente erótico, interessante para um outro público e que brinca com elementos, inclusive a peça mais vendida da Cacete é a cueca francesa. Né? Por que cueca francesa? Porque as pessoas dizem que os franceses são meio gays, né? Mas os franceses, Cueca eles francesa. têm... a cueca francesa, ela é uma cueca cavada na frente e atrás ela é fio dental. Né? Então, ela é mais cavada. Então, essa cueca hoje, ela é o best-seller da marca Cacete, que também desfila na São Paulo Fashion Week. E aí é muito legal a gente dizer isso, porque ela é usada por meninos gays, meninos não gays, por meninas. Né? Então, de fato uma peça que todo mundo usa. E aí é muito interessante, porque tem uma coisa muito do desejo que uma geração nova está se permitindo muito mais experimentar e não se encaixotar em um padrão do que as nossas e as anteriores. Então, recentemente saiu uma pesquisa muito interessante na China, que é um país ultraconservador, que 40% dos jovens não se identificam mais como heterossexuais. Olha que interessante, Sim, 40%. E aí, dentro dessa 40%. estratificação, 17 são gays. Mas os outros estão todos no espectro. Esse espectro ele é muito grande. E aí a gente tem alguns outros gêneros que começaram a aparecer que a gente nunca tinha dado voz para eles, como, por exemplo, os assexuados. Né? Que é uma galera que, tipo assim, do ponto de vista do desejo sexual, eles não têm desejo nenhum. E antes, ainda né? Na nossa cultura, e sobretudo na cultura LGBTQIA+, que é super sexualizada, a gente não entende que alguém possa não ter prazer nenhum no sexo. Então, essas pessoas elas ficaram muito sufocadas. Pela primeira vez, eu estou vendo essas pessoas irem para a rua, né, que é o gênero neutro. Ou seja, elas simplesmente não se interessam por isso. Né? E agora elas estão tendo voz. E aí tem uma questão muito interessante, né, que o movimento LGBTQIA+, avançou para a gente começar a entender isso, que uma coisa é o órgão sexual do qual o sujeito, né, veio dotado ao mundo. A outra coisa é como a cultura interpreta isso. Outra coisa é como o desejo dele se manifesta. Então, são patamares muito diferentes que a Judith Butler, que é uma teórica, vai dizer que aquilo que é do homem e da mulher é socialmente construído. Né? Então, a gente tem sociedades onde o cuidar é masculino e o prover é feminino. Né? Então, a gente tem algumas comunidades assim. Hoje, na China, por exemplo, tem uma tribo muito interessante que é a Xiaomi, se eu não me engano, parece o nome da marca de celular, né? Depois eu vou pesquisar direitinho, tá? Porque eu nunca sei falar chinês direito.
né? A gente precisa aprender que agora o chinês é a nova potência do mundo. E É, lá, né? nessa tribo, as mulheres, elas são donas do destino. Então, o que que acontece? O homem, ele casa, ele tem que pedir para a mãe para poder casar. Aí ele vai e faz o filho. Se a mulher não quiser, se ele for um traste, ela devolve para a mãe e casa com outro. E aí o homem tem que sustentar ou a mãe ou a mulher para sempre. Então ele fica cuidando de casa e a mulher vai fazer as tarefas fora de casa. E isso é cultural. Então é muito interessante a gente pensar porque esses papéis eles vão mudar ao longo do tempo. Né? Se a gente pensar que antes da Revolução Burguesa, homem e mulher, por exemplo, usavam saia de boa. Por que de repente a saia virou um item feminino? Né? Na nossa cultura ocidental. Porque na oriental ainda é masculino. Então, a roupa é uma interpretação cultural. E ela ajuda nessa construção do sujeito que vai se entender aquilo que é e que não é de homem. E isso é uma Sim. tensão, porque isso muda o tempo todo. Né? Ou aquilo que é ou não é de mulher. E aí, o que é legal agora, a da grande novidade que eu acho da história humana, é que a gente tem o espectro onde as pessoas estão se sentindo livres para ir de um lado para o outro sem se definir muito. E isso, por exemplo, para a minha geração, acho que para a nossa, também foi uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós lutamos muito para conseguir existir sendo diferente. Isso. Então, a gente brigou muito para existir sendo eu sou gay. Hoje, para eu desconstruir isso na minha cabeça, é muito difícil. Porém, a galera que está nascendo hoje, ela já vem com chip diferente. Né? Então, ela já acha muito normal ficar experimentando beijar na boca de todo mundo ali quando é pré-adolescente para saber do que gosta e tá tudo bem. E nem sempre isso vai ser definidor do que você será. E aí vem a brincadeira da experimentação. Né? Tem um ator agora que foi super elogiado aí, infelizmente, eu não assisto mais Globo, ou felizmente, sei lá. E aí, sei que é um ator global. E aí ele deu uma boneca para o filho. E foi uma discussão, assunto dessa semana. Né? A gente tem também o homem mais rico do mundo, o maluco lá que foi para Marte, que ele decidiu dar um nome, sem gênero, para a criança. E quando ela tiver 12 anos, elas decidem. Né? E a gente tem experiências muito radicais, como a Angelina Jolie, que eu acho muito interessante, que percebeu, desde os 6 anos de idade, eu acho que era 5, se eu não me engano, que a filha deles era trans. Era um homem trans. E aí eles vão já tratar disso de forma muito natural, né? E abarcando essa diversidade. Então não é à toa que agora a gente está voltando o olhar, finalmente, para a comunidade trans. Maravilhoso. Né? Porque a gente está interessado nessas outras formas de existência. Né? De existência. Amado, você fez um histórico aí, fantástico, né? Então, esse período de 80, 90 e final dos anos 90, anos 2000 foi o que a gente viveu, né? Eu me lembro muito bem que a gente já era uma geração já privilegiada, porque existia uma geração antes da nossa, uma geração gay, uma geração LGBTQIA+, né? Que antes era chamada GLS, naquela época era GLS, né? Gays, Eu tenho até um lésbicas livro que eu trouxe para mostrar para a simpatizantes, galera né? aqui, para quem se interessar, que o título é esse, ó, Mercado GLS. Olha aí, os E a gente livros... está tão atrasado que não apareceu outro LGBTQIA+. Não apareceu ainda. Então a gente tinha... Foi um período de transição para a gente também. Eu me lembro que era difícil, porque a gente se escondia. Se escondia. Ao mesmo tempo que a gente se escondia, por exemplo, as nossas famílias, elas não participavam da vida social da gente, muitas das vezes, porque nossos pais, as gerações, o pensamento dessas gerações não acompanhava esse tempo da gente, né? Mesmo assim, a gente estava ali. Eu me lembro que no coletivo Morgana Mix, a gente teve orgulho de colocar nos flyers e nos panfletos que era a primeira festa LGBT
declaradamente, né, na cidade, porque as festas existiam antes, mas Eram meio existiam com outros secretas. nomes, isso, com outros nomes, porque tudo isso era muito reprimido, muito reprimido. E aí, o que que eu te questiono nesse sentido? A moda, a forma de vestir, e você estava sempre à frente, você mesmo tá falando, né, que você era queer, era POC naquela época, hoje você está mais comedido, que eu acho que não, eu acho que você ainda está na crista aí, na trincheira, abrindo espaço para muita gente, especialmente porque agora eu acompanho você muito, vejo suas lives e acompanho seus posts, e o seu direcionamento para as minorias representadas, os gays, a PCDs, os negros. Então, tudo isso tem te dado, ao mesmo tempo que são assuntos que estão em voga, mas você está sempre trazendo novidades sobre isso. E, com certeza, quem traz novidades, quem está sendo primeiro nesse lance aí, acaba levando as porradas também do preconceito, da opressão, da discriminação. Né? O que eu te pergunto dentro dessa história toda? Você disse aí que o período vai e volta. Teve um período que vestir saia era para todo mundo, né? Agora me diz uma coisa, me tire uma dúvida. Antes do período moderno, por exemplo, nas cortes, a gente tinha os homens que vestiam, pareciam drags, as drags que a gente conhece hoje, né? Século Todas montadas de XVIII, peruca. exatamente. Existem culturas que ainda permanecem essa forma de vestir, né? Como é que determinadas classes sociais, determinadas tradições permanecem com essa indumentária, com essa vestimenta, enquanto outras são reprimidas? E aí é uma provocação. Quando a saia começa a ser majoritariamente ou essencialmente uma vestimenta da mulher, por que que isso acontece? O Então, que tem que faz a aqui sociedade pensar desse jeito? na Europa, e que é, né, nossa cultura toda herdada da Europa, tem um momento histórico que tem uma historiadora inglesa chamada Anne Hollander, que ela vai chamar de a Grande Renúncia. O que que é isso? Hum, É, antes, até o Luís XV, as cortes, né, os homens tinham muita pompa, muita circunstância. Tem um filme que eu recomendo todo mundo ver, que é Ligações Perigosas, que eu acho que todo mundo viu um dia na sessão da tarde, né? E fantástico. aí o filme começa com a montação. É a montação da rainha e a montação do rei. E aí eles vão se montando, colocando peruca, colocando meia calça, colocando não sei o quê. É tanta coisa, o homem já até usou até espartilho, né? Só que o espartilho do homem comprimia a barriga e deixava o peito grande, né? E aí é muito interessante a gente pensar nisso, porque essa montação era comum dos dois. Por quê? O homem nobre, que tinha direito à moda, ele era um sem que fazer. Ele nasceu rico. Então ele Perfeito. passava de manhã, da hora que ele acordava, até meio-dia se vestindo, se maquiando, passando pancake, peruca. Aí, mais ou menos, às 2 da tarde, ele saía para caçar, depois do café da manhã, janteava à noite e depois ia fazer sexo, porque não tinha mais nada para fazer, né? Quando não tinha guerra. E os burgueses, quando assumiram o poder, eles não tinham esse luxo. Imagina você, feirante, ir para feira, vender suas bugigangas do Oriente, toda montada de boneca. Não dá, né? Nos burgos. E aí os burgueses tinham uma roupa muito simples. O que que acontece? Quando os burgueses fazem a Revolução Francesa, que eles decapitam a cabeça dos primeiros nobres, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: eles vão intitular que essa montação vai ser coisa de viado. Por quê? Porque eles não podiam se montar, porque eles precisavam trabalhar. Eles eram ricos, mas precisavam colocar a mão na massa. Eles não nasceram ricos. E aí tem um movimento que se chama, pouca gente conhece aqui no Brasil, chamado Merveleux. Esses Merveleux eram gente do povo, que começou a perceber que os burgueses eram tiranos e começou a se vestir montado igual os nobres, para afrontar os burgueses. O que, que aconteceu? Todos
foram para a forca porque se vestiam montados. E aí, desse dia em diante, usar peruca e maquiagem foi proibido para homem. Só que, veja bem, se eu ganho dinheiro, eu preciso mostrar que eu ganho dinheiro em algum lugar. Quando a Hum. burguesia vai se estabelecer como nova regra, né, depois de todas várias revoluções, decapita a cabeça de todo mundo, termina com a Rússia lá, eles vão deixar a mulher toda emperequetada de novo. E aí cresce a saia das mulheres, elas ficam com umas bonecas de louça que não podiam nem se mexer. E os homens que tinham que trabalhar, roupas práticas. E aí essa é a história do século XX. O homem, como trabalha e anda, e pula, e faz esporte, e faz sexo com prostitutas e tudo mais, eles precisam ter uma agilidade de tirar roupa muito grande de vestir e de mobilidade. E a mulher não. As de dona de casa eram o quê? Todas ali amarradas e trancafiadas na roupa. Imagina se eu sou uma senhora no início lá do século XIX a XX e lá vai eu encontrar com meu amante. Eram 8 anáguas, mais um espartilho que eu tinha que tirar, mais o calcelão, pronto, meu marido chegou e pegou no flagra. Já as prostitutas se vestiam muito parecido com os homens. Olha que interessante. Só um calcelão para facilitar e uma sainha. Então elas levantavam, baixavam o calcelão, acabou. É tanto que calcinha e sutiã era coisa de mulher da vida. Porque mulher digna de casa não podia usar. Então elas eram amarradas de vários tipos. Né? E aí na Bahia, no Museu do Traje do Têxtil, tem todas essas roupas do século XIX lá, para a gente olhar aqui no Brasil, e é muito interessante. Então, quer dizer, olha como a gente vai invertendo as coisas. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, que ela precisa segurar o peito, ela vai usar o sutiã, vai utilizar a calcinha, aí vai deixando de ser algo que é das prostitutas e passa a ser das mulheres de família. Então, tudo é cultural. E a gente vai ter esse engessamento que vai chegar ao máximo na década de 50 e início de 60. E aí os próprios homens não aguentam. Resultado, os filhos deles fazem toda a revolução cultural que não sabia mais como voltar atrás, para não tinha mais contexto de usar peruca e se montar, eles acharam essa liberdade no Ocidente. Ou seja, os homens do Ocidente, sobretudo indianos, vestiam batas, camisetões, né? E aí a gente tem a influência e o nascimento da moda hippie, que vai dar toda uma liberdade, e paralelo a isso aí vem o movimento gay, o movimento feminista, que vão começar a embaralhar aquilo que é do homem e aquilo que é da mulher na vestimenta. Então, é muito interessante a gente pensar que sempre foi uma construção cultural, não é? E aí, quando a gente fala que nós somos os privilegiados, por quê? Na década de 70, a experimentação foi gigantesca. Porém, teve uma questão no universo gay, a AIDS. A AIDS deixou todo mundo doido. E aí, o que acontece? Para eu não dizer que eu vou morrer, eu tenho que disfarçar quem eu sou. Então, vários gays passaram a se vestir, anular o jeito de se vestir, para parecerem não gays, para não serem taxados de morrer. Nós já fomos uma geração que nascemos na vacina. Então, a gente já não tinha medo de morrer, embora tivesse a vergonha de ser afeminado. Né? É verdade. E aí, se a gente vai pensar no universo das travestis, é muito pior. Eu lembro que a gente já convivia com travestis muito antes, e tinha uma, a Jéssica, que conviveu com a gente, fez no Organa Mix, que era muitíssimo interessante, porque quando a Jéssica se montou na minha casa, meus vizinhos ligaram para a imobiliária para dizer que tinha uma pessoa estranha na minha casa, para chamar a polícia. E foi uma confusão. Quer dizer, receber uma travesti em casa era coisa de polícia. Isso, a gente está falando de década de 90 no Brasil. Né? Até hoje, a gente ainda tem esse preconceito muito enraizado. Então, a gente está tendo visibilidade, mas ainda é muito pouca. A maioria das nossas amigas travestis, elas são empurradas para a prostituição. Então, uma das bandeiras que eu tenho muito forte nos trabalhos que eu faço é sempre dar vez e voz a modelos trans. Né? Agora a gente está tendo uma modelo que eu lancei aqui no mercado, que está concorrendo à Miss Transnacional, acho que ela vai ganhar, que é a Luna. A gente já tem duas que estão fazendo sucesso internacional que começaram comigo, porque a gente precisa dar outras
entradas e outras possibilidades de existências para elas, não é? E isso é muito interessante. São coisas que a gente talvez não pensava lá na década de 90 e 2000, porque era muito fechado. E o que a teoria queer fez, que eu acho que é legal? Ela abriu o aspecto para a gente pensar em outras formas de existência. Que o jeito, a sexualidade e o sexo são completamente diferentes, né? O desejo, como eu me vejo e daquilo que eu nasci biologicamente. São três coisas completamente distintas. E aí o que é que eu preciso entender? É que cada um vai ser extremamente diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, do gosto pelo o ato sexual, olha, a Morgana está aqui, ó, dos bastidores. É, a gente, sei lá, tem gente que tem muito tesão por pé e a pessoa fica lá louca. Quando vê um pé, vai gozar, não é? Tem gente que, sei lá, não quer fazer sexo, né? Agora está aumentando mais. Antes ninguém ouvia falar em goinagem, né? Hoje as pessoas já estão falando, olha, eu amo sexo, mas sem penetração. E aí, né, a geração mais antiga fala assim, meu Deus, como é um sexo sem penetração, né? A gente não sabe como é. Mas, enfim, são outras formas. Os japoneses, eles já desenvolveram método de fazer sexo sozinho, que agora a gente está desenvolvendo na quarentena, né? Os japoneses É estão tão verdade. evoluídos nisso que eles nem estão querendo mais namorar. Namorar é um saco. Então, eles estão com a namorada virtual lá e acabou. Amado, é muita coisa. E olha, eu estou vendo o pessoal comentando aí uma aula de história. Eu gosto muito de estudar história a partir desses recortes de assuntos, como moda, por exemplo, né? Então, é muito interessante a gente entender toda essa construção, toda essa estrutura social, né? A partir de um ponto de vista e a partir de uma área do conhecimento, de um setor, né? E aí eu quero te perguntar, essa moda, quando foi que ela começou a ser enxergada como mercado, né? Como a gente conhece hoje, para se montar toda essa estrutura que existe econômica sobre a moda. Ter lojas, ter uma rede de produção, ter uma cadeia, né, Na de verdade, negócio. esse mercado ele está só começando, tá? Pronto. Aqui no Explica para a Brasil, o gente quando que movimento começou. gay, tá? LGBTQIA+, ele movimentou 16 milhões. Olha a quantidade. Porém, a gente não acha ainda. O que acontece? A gente tem que reverenciar quem abriu o caminho. Tudo começa com os negros gays de Nova York. Por quê? É a comunidade que criou o movimento Vogue. Eles trouxeram toda essa abertura por abraçar as trans. E são elas que vão trazer essa diversidade hoje. O que acontece? A gente tem esse amadurecimento do movimento Vogue, que, entre outras celebridades, criou o Drag Race da RuPaul, né? Que chegou ao Sim. estrelato. Então, uma drag, olha só, de tantas que existiram, uma drag fez sucesso popularmente na TV para o mundo. E essa drag influenciou toda uma geração. E aí tem a Lady Gaga, todo mundo que vai beber da cultura drag, que é do gueto, a Madonna, esse pessoal todo que formou uma geração que queria consumir esse tipo de coisa, não existia. Só que quando a gente tem a geração millennial chegando ao mercado e a geração Z, eles estão exigindo esse tipo de roupa. E aí o mercado tem que se adequar. Surgem as marcas novas, a gênero, queer e tudo mais. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem um movimento muito grande, mas essas marcas ainda não têm ponto de vendas. Elas vendem todas por Instagram, São Paulo também. Então, eu estou trabalhando agora fortemente num projeto que ia ser implementado, mas a quarentena emperrou, mas a gente não desistiu dele, que é uma semana de moda drag. Ou seja, para esse tipo de roupa aparecer. Eu tenho alunos talentosíssimos, ex-alunos formados, que hoje têm mercado, elas vivem de fazer roupas para pessoas não binárias. Seja para a noite, seja para o dia a dia, porque aí tem uma outra questão.
Por Sim, exemplo, eu tive uma aluna trans que ela queria fazer uma marca específica para mulheres muito altas. Por quê? Porque geralmente mulheres trans elas são mais altas e têm uma musculatura maior. E aí elas não vão encontrar no feminino o correspondente. Essa aluna, ela tem 1,93 m. Então, e aí é um problema dela enquanto mulher trans, mas é um problema de todas as mulheres altas, né? exato. Tanto que existe um preconceito, porque mulher tem que ser baixa e frágil, né? O mesmo problema vai ter o homem baixinho e frágil para encontrar roupa e sapato para ele, não tem. Então, é muito interessante a gente ver que esses gaps agora, eles estão sendo cobrados, né? E o Xande está aqui lembrando do truque da meia na sunga. Exatamente. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Eu sigo uma marca que está rachando de vender em São Paulo, que ela fabrica packers, né? Os Sim, packers são pênis de borracha para serem usados por homens trans, porque eles se sentem muito constrangidos e tal, e os blinders, né, que vão fazer o atachamento de seios. E você não tem ideia, só de seguidores da página são 103 mil pessoas. E elas vendem muito para o Brasil inteiro. E aí eu vivi uma experiência muito interessante agora que eu fui para Arraial da Ajuda de férias. E aí eu conheci uma senhora de São Paulo, de uns 56 anos. E aí ela estava falando que a filha dela era super militante queer e tal, e que ela estava vendo essa geração. Ela perguntou: meu filho, você que é gay, me diz uma coisa, será que virou modinha todo mundo agora ser queer e gay? Aí eu ri, né? E eu falei para ela, na verdade, não é que virou modinha. É que agora a gente tem mais liberdade de ser várias coisas. Por isso que está aparecendo, porque sempre existiu, porém reprimido, né? perfeito. Escondidinho lá. Eu me lembro que quando a gente saía para as festas de montação, muitas vezes a gente se vestia na festa, porque a gente tinha vergonha de andar na rua. Eu tenho Exato. até hoje essa geração nova que vai para a festa aqui em Elegância, em Belo Horizonte, eles às vezes se montam no metrô, eles se montam dentro da festa, porque eles têm medo de apanhar quando saem da periferia. Então ainda existe a violência muito grande em alguns Existe. espaços. E Aldo, hoje, até hoje, muitas drags, as drags que trabalham com essa montação, que utilizam da teoria queer, de todo esse conceito, elas próprias sofrem esse preconceito quando muitas vezes têm que se arrumar lá na boate, né, para poder trabalhar. Meu amado, eu vou te mostrar aqui um look, é uma figura que é um ícone, né? E você vai falar, comentar um pouquinho sobre essa criatura maravilhosa. Tá dando para ver? Ah, e a Grace, gente, como eu falei, o Olha o movimento look negro dela. é a Grace Jones, não é? Grace Jones, maravilhosa. É importante dizer do gueto, e agora eu recomendo, gente, por favor, façam uma educação pessoal para a vida de vocês. Educação de convivência humana. Assistam a série Pose. Grace vai beber do universo também para construir essa mulher montada. Que depois a Madonna vai repetir, a Cyndi Lauper vai repetir, a Lady Gaga vai repetir. Mas porque são mulheres e brancas, vão fazer mais sucesso. Olha que interessante, não é? Enquanto foram as mulheres trans que começaram com tudo isso. Então, hoje, quando a gente vê as mulheres de pose bombando lá, trans, a gente tem que estender tapete vermelho para elas, sim. Tem mais aí? Perfeito. Deixa eu ver aqui mais um. Esse daqui me mandaram aqui pelo Zap. Eu vou pedir para você comentar se isso aqui a gente pode considerar, esse look aqui, a gente pode considerar como um, um look queer, né? Nesse conceito que a gente está mostrando aqui agora. Deixa eu ver se dá para focar, como diz a blogueirinha. Ah, sim. Na verdade, a gente tem mais Esse ou é menos. A Aloysio. gente tem algumas roupas que naturalmente são a gênero, né? Eu estou usando uma bomber de uma marca gênero daqui,
E a Bomber, ela é uma roupa muito incrível, que é da North Brand, ela tá bombando, a gente sempre usa trans nas nossas campanhas, sempre, sempre. E a Bomber, ela serve para todo mundo, para homem, para mulher, todo mundo pode usar. Ela não, literalmente não tem gênero, né? E aí ela virou a peça queridinha da geração nova. Por quê? Porque eu coloco isso, um shortinho jeans, e a depender do código que eu combino, eu sou uma menininha da favela ou eu sou um boyzinho da favela, né? Então é muito legal. E aí, óbvio, depende de onde você coloca o short, né? Então, por exemplo, atualmente a cintura alta é feminina. E aí todos os homens que fazem isso ficam com esse código. Porém, se a gente muito lembra, nós já vestimos calças bag altíssimas, né? E Altíssima. era o auge da masculinidade, né? Então, É. para a gente ver como tudo é extremamente cultural de um tempo. Olha, Tatiana, oi Tati, sempre participativa nas nossas lives, ela está perguntando. Eu não entendi bem, a indicação é sobre um filme, Pose? Então, você pode fazer os dois, tá? Existe Paris is Burning, que é o filme, do documentário do real, da cena de verdade. E tem a Pose, que é a série na Netflix, que é ficcional, inspirada na realidade. Então, são esses dois para a gente entender de onde vem, digamos assim, o nascimento, o berço da moda queer. Perfeito. Vou te E aí, mostrar por aqui que uma, que isso... Tá, uma por que que... conhecidíssima, famosíssima, ela tá queer, Um pouco. Ela tá Morgana, gênera. da gênera, né? Na verdade, eu estava tentando resgatar, porque eu tenho até hoje o clipe que a gente fez para uma Morgana. E aí, o macacão é uma outra peça muito querida também da moda E, gênera. Por quê? Porque ela é comum de dois. Então, necessariamente, né, uma roupa mais larguinha está muito mais no jeito como eu coloco o corpo dentro da roupa do que propriamente da roupa, né? Então, ela pode ser apropriada por todo mundo. É muito olha, interessante a gente pensar nisso. certo, uma dúvida que me surgiu aqui agora. Nesse sentido, existe então o conceito a gênero e existe o queer, né? Sim. São a mesma coisa? Não são? Quais são as diferenças? Como é que a gente pode identificar um do outro? Então, vamos lá. A moda a gênera é aquela que quer anular o gênero da roupa, não é? Certo. Ou seja, é aquela roupa que eu visto porque eu acho que roupa não tem gênero. Então, quando eu visto uma roupa gênera, eu necessariamente não estou querendo parecer nem masculino nem feminino, eu não quero me definir, como é o caso da Bomber. Porém, Certo. é engraçado porque quando a Bomber está num corpo masculino, e a gente fez essa brincadeira no carnaval, nós fizemos uma coleção, era uma roupinha de onça, tem até postado no meu feed porque eu usei ela. Era uma blusinha de onça transparente e um shortinho transparente. E nós fotografamos em uma trans, em um homem gostoso, em uma senhora idosa, em uma menina gorda. Todos os tipos. E cada um, a roupa ficou diferente, mas é a mesma roupa. Então, por que é gênero? Porque não tem definição do que é de homem e o que é de mulher. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? Em cava, em acabamento, em modelagem. A roupa queer é aquela que embaralha o gênero. Eu pego Certo. tipicamente o que é do masculino e aquilo que é tipicamente do feminino e misturo ali. Aí você olha, você tem aquela confusão visual. Mas isso é uma menina ou isso é um menino? E tem uma marca muito famosa, né, muito rica, que está puxando isso na moda, que é a Gucci. Eu até postei uma foto dela no meu Instagram. A Gucci está fazendo isso demais. Né? Ela embaralha completamente o gênero, que é um menino vestindo uma saia com um salto alto, mas com um jeito masculino. Aí você fala assim, né? A gente brinca que é o it, né? Porque tem o he, que é dele, o she, que é dela, e o it é a coisa, né? Tipo, É eu a não sei o coisa. que é isso.
E aí a teoria queer é muito interessante porque eu queria falar muito, não de Judith Butler, mas eu virei discípulo de uma teórica da ciência que ela vai explicar uma outra ramificação da teoria queer, que é Brigitte Baptiste. Sim. A Brigitte, ela é uma mulher trans e é hoje uma cientista famosíssima de botânica, é considerada uma das 10 mulheres mais influentes da Colômbia no mundo, e ela vai mostrar que que a natureza é queer. E o que é queer? É a diferença. Todos nós somos extremamente diferentes. E aí, o que acontece? Para entender uma espécie, ela vai usar o exemplo da taxonomia. E o que é a taxonomia? É a classificação de uma espécie. Então, por exemplo, homem que se veste assim, que se comporta assim, que gosta de mulher, é hétero. Pá, aí eu criei uma caixa. Por que a gente precisa de caixa? Porque essa caixa, inclusive, ajuda a gente a ter políticas públicas, por exemplo. Então, no momento em que Brigitte, eu falo de travestis, ai, cadê? Melhor aí. peraí, Saiu? saiu. Pode continuar. E aí, na medida em que a gente identifica o que é uma mulher trans, eu tenho um problema também, né? É isso, é ela mesma. E a Brigitte, ela é muito legal porque ela é uma mulher trans, tem seios, ela me lembra muito Laerte, para dizer a verdade. E ela não hormonizou. Então ela tem uma voz extremamente masculina. E eu ainda fiquei de queixo caído porque ela é casada com uma mulher. Então ela é uma mulher translésbica. Então, isso dá um nó na cabeça da Tá. gente para entender, porque a gente acostumou com as caixinhas. E qual Isso. que é o problema? A caixinha, ela é necessária, porque na hora que eu falo assim, olha, as trans existem, os trans existem, eu vou solicitar políticas públicas de defesa, né, de saúde. Porém, e se eu for um pouco disso e um pouco daquilo? Perfeito, Por perfeito. exemplo, né, se eu for hétero, mais uma vez tiver transado com um homem, eu sou gay, sabe? Esses limites só existem na nossa cabeça, porque no fundo, na prática da nossa existência humana e biológica, é uma confusão. Cada um vai ter. E aí, por exemplo, né? Ontem eu vi um negócio super engraçado lá da Bahia, que foi até no Instagram do Adão, que é lá da nossa cidade, é uma celebridade de lá, e aí uma mulher perguntou assim para ele, né? Adão é um super gay e tal, ele se monta muito feminino no dia a dia na maquiagem. E aí a mulher perguntou, Adão, estou namorando com um homem, mas ele é muito feminino. E aí será que ele é gay? Aí ele perguntou para ela, e na cama, como ele é com você? Aí ela colocou as mil maravilhas. Aí ele respondeu: e te interessa o jeito dele? Se ele dá conta do recado? Olha só que interessante. Então, só pode ser hétero se eu me comportar desta maneira. Mas hétero tem a ver com isso? Né? Então, a nossa cabeça é extremamente limitada. A gente cria uma classificação boba que não existe para depois ficar refém dela. Talvez se a gente Perfeito. entendesse isso, né? E aí a Brigitte fala da anomalia. O que é anomalia? Eu invento a classificação para sapo. Então, sapo é uma coisa que pula, que tem dois olhões e faz quá. Se eu Hum. encontro um ser que pula, tem só três pernas e não tem olhão, o que ele é? Esse é o problema da classificação. Ao mesmo tempo que ela serve para a gente entender o mundo, ela limita. E aí, se a gente for prestar atenção, vão ter muitas anomalias na natureza. Ou seja, pessoas diferentes. Se a gente for pensar, então, de gosto sexual, foi o que eu falei. Tem gente que gosta de pé, ela vai ser o quê? Tem gente que gosta de sexo, só vê, não gosta de fazer. E aí? Sabe? Então, tem umas questões que a gente precisa evoluir. E daí, alguém falou aqui um ET, eu achei ótimo. Por isso é que muitas vezes as sexualidades são consideradas ETs. Por que todo mundo na adolescência se sente um ET? Porque você tem umas coisas estranhas que são só suas. Aí você fala assim, nossa,
Eu sou assim estranho mesmo, não tem mais ninguém igual no mundo. E aí, óbvio que quando a gente encontra os nossos iguais depois, a gente fica muito feliz, né? Então, por exemplo, eu não sei o que seria da minha passagem naquele momento dos anos 2000 se não fosse o coletivo Morgana Mix, se não fosse o Zubá na minha vida, que eu vou guardar para sempre no meu coração, porque era um lugar de existência, De né? resistência. E de Essas, existência, encontrar os né? iguais é muito legal, mas É. existem muito mais diferenças do que a gente imagina no mundo. E a gente E por- precisa cada vez mais entender. E aí tem uma coisa muito simples. O gosto do outro, desde que não tire o meu direito à vida, não é problema meu, é Perfeito. problema do Perfeito. outro, Perfeito. né? Meu querido, É tão simples isso e a gente não coloca em prática. é verdade. Por isso que a gente precisa. Tem gente que critica muito esse crescimento da sigla, né? A sigla LGBTQIA+. E aí fala, para que tudo isso? Mas a gente precisa classificar, porque a gente precisa visibilizar. E aí precisa entender todas essas diferenças que você está descrevendo e desenhando aí. Por exemplo, eu tenho estudado muito sobre é, as pessoas que não, né, os goinage, as pessoas que não gostam de sexo, porque para mim é uma anomalia total, não é? Eu sou uma pessoa hipersexualizada. Então, para mim, uma pessoa que não faz sexo, né, obviamente eu vou ser super preconceituoso e dizer assim, tipo, ai, nem é gente, a gente não brinca disso, né? E aí é muito, só que elas são gente sim. E aí eu vou ter que entender que tá tudo bem que ela não gosta. E Perfeito. se a gente não colocar lá uma letrinha dela no LGB, ela nunca vai ser enxergada. Nunca vai ser. É verdade. Embora as fronteiras sejam o problema. Daí porque eu acho que o bi, ele é tão difícil. Porque o bi, ele incomoda, como ele está no meio da fronteira, né? Ele incomoda os gays, as lésbicas, né, os e as trans, e incomoda os héteros. Então, gente, eu, graças a Deus, não me classifico, não me vejo como bi, porque deve ser um terror, né? E é muito engraçado, porque quando é muito comum no universo gay, quando o homem fala que é bi, a gente faz assim, bi. É a mesma coisa dentro do universo gay de alguém ser versátil. Aí vai dizer passiva, mas não quer assumir, né? Porque a gente Verdade. não entende que as pessoas podem gostar de tudo. E daí, E né? daí? Amado, olha, só 2 minutinhos para terminar essa primeira parte da live. Eu vou encerrar essa primeira parte. A gente vai voltar. Eu vou pedir todo mundo para voltar junto, porque tem muita coisinha ainda para a gente discutir, falar bastante. E Aldo tem um conteúdo fantástico para passar para a gente. Todo mundo de volta aqui na live do Pereirucho. Daqui a pouquinho, um Adorei, ó. minutinho, e a A gente está de criança falou volta. que ele é o mais, gente. Eu acho que todas as crianças do futuro serão mais. Também acho. Também acho. Então, daqui a pouco a gente está de volta. Todo mundo junto aqui de novo, viu, gente? Tem muita coisa para Voltem, falar. voltem, voltem.